Oi, boa noite, pessoal. Começando um minutinho antes, fazer um teste. As lives de quarentenas não terminaram, só uns dias de distância entre uma outra, porque também estou aqui estudando muito. E hoje iremos falar de um assunto muito importante, que é sobre saúde mental. Oi, Maresia 321, Lê Tavares, tudo bom? Tudo bem? Doris Reis. Então, hoje, boa noite àqueles que estão entrando, Paulo Chacon. Iremos falar sobre um assunto que está nos afetando muito, é saúde mental. Eu acho que é um bate-papo muito bom e falaremos com o Dr. Danilo Alves Basto, formado na Universidade de Tocantins, residente em psiquiatria. E vamos bater esse papo que é um tabu, né? Ele já está aqui, vamos começar e ele vai nos com dúvidas. É um momento que podemos esclarecer muito sobre psiquiatria, o estado de ânimo nessa quarentena. Legal, pessoal? Oi, André Lobisomem, como que está aí em Pernambuco? Boa noite, doutor. Posso chamar de Boa Danilo, né? noite. Por favor, Danilo, somente. Ah, que legal. Danilo, então, muito obrigado de ter aceitado a live, né? Eu tenho que também agradecer, até agradeço ao vivo, não sei se está na live ou se vai entrar depois, o Luiz Otávio, nosso amigo, que possibilitou o nosso contato também, né? E é um assunto muito delicado que as pessoas ainda têm um tabu. Eu acho que nós temos que quebrar esses paradigmas, que é sobre a saúde mental, sobre psiquiatria. Ainda tem, eu sou da área do esporte, mas eu sei que tem muita resistência quando já fala que um jogador vai no psicólogo, já olham de um modo estranho. Imagina num psiquiatra. E ainda mais nesse momento, nós estamos precisando de muitas ajudas. E eu acho que para mim, esse bate-papo vai ser ótimo, porque é o momento que estamos em casa, temos um monte de as pessoas estão passando por um monte de problemas. Eu já passei no passado uma época perante ter que ir no psiquiatra, confesso para vocês, quase ninguém sabe, e foi muito bom para mim. E trazer esse assunto, abordar sobre na quarentena sobre esse assunto, que eu não falo só de esporte, para mim está sendo um grande Uhum. prazer e muito obrigado. Agora é com você, conta como você começou a faculdade da Universidade de Medicina e por que psiquiatria? Porque hoje a maioria do pessoal que está se formando em medicina, porque você é jovem como eu, né? Não procuram essas áreas eletivas, procuram já mais plástica, alguma outra coisa. Mesmo pediatra, eu tô com uma amiga aqui, se souber também um pediatra para adolescente, não se acha no Brasil, é difícil, então, por favor, todo seu. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que realmente vamos ver se o Luiz Otávio entra aí, né? Que fez esse intercâmbio aí entre nós dois. Mas assim, fiquei muito feliz com o convite porque é um tema que eu gosto de falar. Eu acho que essa desmistificação da saúde mental, da psiquiatria, né? De uma forma geral, é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque o que eu falo, às vezes as pessoas não esperam ficar diabética para ir no endócrino, mas elas esperam estar com depressão para procurar um profissional da saúde mental, seja o psiquiatra, seja o analista, seja o psicólogo. Enquanto, na verdade, a gente tem que fazer as coisas antes, para evitar chegar nesse ponto, né? Então tem muito tabu, muito estigma que evita isso. Eu acho que esse bate-papo entre nós dois agora vai ser. Assim, não só nós dois, eu acho que todo mundo que tá assistindo vai ser uma participação importante. Às vezes pode trazer alguma coisa aí para contribuir para a gente, e eu tenho certeza que vai ser interessante. Então, minha trajetória aí na área da saúde começa lá em 2004, quando eu fiz enfermagem, né? Eu fiz enfermagem na Universidade de Brasília e depois cursei medicina, me formei em medicina em 2015 e agora decidi, esse ano eu entrei na residência de psiquiatria, né? São 3 anos aí de especialização. E por quê? Por que psiquiatria? Eu vinha conduzindo a minha formação para atuar na área de medicina intensiva, que,
que é a área de UTI, né? Trabalhar dentro das UTIs. Então, eu vinha conduzindo a minha formação para isso. E aí, nesse meio tempo, eu tive contato com a saúde mental de uma forma que era o seguinte: fui em um congresso ano passado de medicina intensiva e tinha um tema lá que me chamou a atenção, a quantidade de pessoas que saíam da UTI com depressão. E não só as pessoas, as pessoas que recebiam alta, mas as famílias tinham um sofrimento muito grande em relação a isso. E era significativo esse nível de sofrimento. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com home care, que a home care é aquele tipo de serviço em que não só o médico, mas o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos vão na casa do paciente, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso em Goiânia. Eu trabalhava numa empresa que prestava esse serviço e eu tinha alguns pacientes na cidade, em vários locais da cidade. E aí, o mesmo fato me chamou a atenção. A quantidade de pessoas que eu ia, era a maioria idosos, e que sofria não só, só o paciente, mas a família com isso. E era um impeditivo para outros tratamentos. Então, eu acabei despertando para esse lado. Me chamou muita atenção, porque quando o psiquiatra entrava, é como se o restante dos tratamentos surtissem mais efeitos, porque otimizava todo o tratamento, né? E aí eu começo com o primeiro drama de quem fala que vai no psiquiatra. Psiquiatria não é só remédio, né? Tratar de saúde mental não é só remédio, porque eu acho que aí é o primeiro ponto. Não sei se você, quando você conversa com as pessoas, não sei qual que é a sua impressão em relação a isso, né? Mas eu percebo que tem muito essa resistência. Ó, eu vou no psiquiatra, mas eu não quero remédio, não. E muitas vezes não Verdade. precisa de remédio, né? Eu acho que como atleta, você deve ter vivenciado isso, experiências que um profissional da saúde mental pode melhorar, inclusive, o nível do time, não só de uma pessoa, mas do time, né? Eu acho que no nível profissional aí. Sim, sim, porque eu falo, ó Danilo, o que que acontece muitas vezes, até quando você tem alto nível, chega um momento que você entra em pane. E essa pane muitas vezes que nem. Tem uma pergunta aqui do André Lobisomem, já fez até uma pergunta que é interessante até esclarecer. Muitas vezes o psicólogo não irá te ajudar, porque é um algo a mais. E isso, eu tive um ano que eu estava jogando em 2005 em Valência, chegou um momento que deu uma pane total, eu estava vindo de uma cirurgia, de uma recuperação de uma cirurgia de túnel do tarso de paciente plantar, que eu quase perdi a sensibilidade de uma perna, e eu entrei em parafuso, porque estava no melhor momento e de um dia para o outro eu não estava andando e depois eu recuperei muito bem, mas até o médico me falava, o meu ortopedista que falava assim, se enquanto você não aceitar que você fez a cirurgia, porque era questão neurológica também, eu não iria voltar a sentir a perna totalmente. Eu entrei em pane total, porque eu não aceitava e ele falava, o dia que eu aceitei foi o dia que voltou todos os estímulos nervosos. Você acredita, Danilo? Então, para você ver, Totalmente. não foi fácil, não foi fácil. Até falo pro Resistência de eu aceitar, eu tô louca, o cara tá me chamando de louco, o ortopedista me chamando de louco. Isso porque o ortopedista que pediu. Você entendeu? O Exato. ortopedista. Não tinha nada a ver. Ele falou, se você não aceitar esse momento da sua vida, você vai ver o que vai acontecer contigo. E eu não tenho problema nenhum depois disso. E continuo jogando. Ó, o André Você, Lobisomem pergunta aqui. Qual é a diferença do psiquiatra e o psicólogo? Porque ele é um treinador de basquete e isso não se uhum. fala muito no esporte de alto rendimento. Mesmo no esporte, você poderia nos esclarecer? Claro, claro. Eu ia, inclusive, usar essa fala, eu tinha visto a pergunta para entrar nessa, para tentar responder. Mas, assim, o que você trouxe é outro grande estigma que a população tem. Eu vou procurar um profissional da saúde, então eu tô louco.
Ah, não. Inclusive a loucura é um termo criado ao longo da história para descaracterizar a pessoa, né? Pô, de forma nenhuma. O profissional da saúde, quer dizer, quem procura o profissional da saúde é louco. Eu gosto de comparar o seguinte. O outro dia eu vi uma comparação que ela facilita demais entender quem que é o neurologista, quem que é o psiquiatra, quem que é o psicólogo nesse cuidado. Porque todos três lidam com um órgão só, que é o cérebro, né? E Uhum. imagina que no cérebro tem conexões, tem as células, tem os órgãos, está conectando ali com outros órgãos, e imagina como um computador. O computador com os seus fios, com o equipamento físico. E seria o cérebro. Para o cérebro funcionar, teria os programas, que são softwares, certo? A Uhum. gente pode ter problema nas duas coisas. A gente pode ter um problema no software, digamos lá, o seu Windows para de funcionar, dá uma pane e tudo mais. Ou pode ter um problema na tela, a tela apaga, enfim, você tem que trocar a tela do computador. Quando tem um problema na parte física do computador, vamos levar para o cérebro, é um problema tipo, é um AVC, né? O derrame, é um trauma, uma pancada. Então, essa parte física é o neurologista. A parte do software é toda a parte nossa que não está no cérebro propriamente dito, mas é a parte da psique, emoção, comportamento, a personalidade, tudo isso. Que quando está funcionando de uma forma talvez que possa causar um sofrimento para a pessoa, aí entra o psicólogo e o psiquiatra, né? Então, nessa Uhum. parte da emoção, do comportamento, da maneira de interpretar as suas vivências, é o psiquiatra e o psicólogo. A diferença. Vamos primeiro para as semelhanças, né? Todos dois tratam dessa coisa da psique. Podem lidar com as emoções, com o comportamento. O médico, o psiquiatra é um médico que fez uma especialização em psiquiatria. O psicólogo é um curso separado, é um curso de 5 anos, e que ele trabalha com as psicoterapias dentro desse cuidado. O médico, ele pode prescrever medicação quando é necessário, mas nem todo psiquiatra faz psicoterapia, entendeu? Então, às vezes ele trabalha muito com o psicólogo com a psicoterapia e o médico acompanhando nessa parte da medicação, quando é necessário. Já alguns psiquiatras também fazem psicoterapia. Então, resumindo, assim, se você não sabe quem procurar, mas é uma mudança de comportamento, é uma mudança na forma de você pensar sobre alguma coisa, uma emoção que você não está sabendo lidar, é o psiquiatra ou o psicólogo, entendeu? Então, é, naquela coisa, na dúvida, procure um dos dois. Se não for, por exemplo, se você procura o psicólogo e ele não sabe, ele não vai conseguir resolver o seu problema, ele te encaminha para o psiquiatra. E da mesma forma, o contrário. O que não pode é achar que problemas de emoção a gente resolve sozinho sempre. Às vezes a gente resolve, mas às vezes a gente não sabe lidar com isso. E aonde que entra aquele processo todo de sofrimento, né? E eu acho que a mensagem mais importante é essa. Mesmo sendo emoção, muitas vezes a gente não consegue lidar. Uhum. A Doris Reis tem uma pergunta aqui. A saúde mental influencia em todas as áreas, em todas as outras áreas da nossa vida, não é? Eu concordo plenamente. Porque é como se a gente tivesse dois pilares, né? Um pilar que você desenvolve aí na escola, na faculdade, o pilar intelectual, digamos assim, e o pilar emocional. Um está dependente do outro. Não adianta você ser um cara aí, vamos supor, um doutor, um pós-doc, um cara super expert em uma área, mas você não tem a chamada inteligência emocional. Ah, Até vamos, por exemplo,
até para um profissional desse, às vezes, preparar uma aula, se expor em público, ele vai ter dificuldade. Lidar com esse tipo de situação. Se o lado emocional não tiver desenvolvido, você não concorda? Sim, é verdade. Isso é muito, é verdade. É a mesma coisa um atleta, é a mesma coisa até na vida normal, entendeu? Essa questão da exposição, da relação interpessoal com a intrapessoal, que hoje eu acho que é um dos conflitos desse novo século e agora está sendo mais com a pandemia. O que você acha sobre isso, Danilo? Então, entrando nesse assunto, né, o assunto da live, como que a pandemia e a quarentena influencia na saúde mental? Eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram, e eu achei interessante o resultado. 70% das pessoas que responderam disseram que não está tendo dificuldade para lidar com as emoções agora durante a quarentena. Teve também uma pesquisa, uma enquete feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria em todos os estados, né? Pegou todos os estados mais o Distrito Federal e foi feita com os psiquiatras. E a questão era a seguinte, era ver como que está a demanda de saúde mental agora durante a quarentena. E a resposta foi assim, quase que unânime, mais de 80% que estão vendo consequências diretas da pandemia em movimentos de, assim, aumentou o número de consultas, tanto de casos novos, pacientes que não tinham transtornos, abriram um quadro de transtorno mental, quanto pessoas que já faziam tratamento, estavam estáveis com o tratamento, super controlado, e descompensaram, tiveram que voltar, né? Quer dizer, reiniciar o tratamento. Então, tem os dois casos. E aí, assim, a grande questão é, será que essa influência é apenas do vírus? Será que é só do agente biológico em si? E a gente percebe que não, né? Porque Não. o vírus é uma coisa, as consequências do vírus que ela pega o lado social é outra. E a complexidade da saúde mental é que ela não é apenas biológica. Ela passa pelo biológico, mas ela inclui social, ela inclui as crenças da pessoa, a forma dela enfrentar os problemas, e tudo isso vai influenciar, certo? Como a gente vai enfrentar e como vai ser a nossa resposta. A resposta pode ser de forma positiva, ou ela pode ser negativa no sentido de a gente não saber lidar com as emoções e causar sofrimento. Então é exatamente isso. Então, a Doris Reis pergunta aqui, Danilo, fala sobre os principais sintomas que devemos observar para saber que devemos buscar uma ajuda de um profissional da saúde mental. Normalmente, depois você pode falar também sobre, nesse momento que estamos em isolamento social, essa incerteza do mercado que influi tudo, fora o isolamento. A questão, como você disse, não é só o vírus, influi várias coisas. Como que nós Exatamente. podemos detectar normalmente a busca da ajuda, que muitas vezes, como aconteceu comigo, eu não estava no momento, eu não estava preparado e nem achava que eu precisava de um profissional da área. E o ortopedista veio falar o momento que se eu não procurasse, eu não ia conseguir melhorar. Até na parte ortopédica. Exato, exatamente. É inevitável a gente, assim, é inevitável a gente não sentir a instabilidade que a gente está vivendo, né? A gente, de fato, está vivendo uma instabilidade política, econômica, na saúde como um todo. As pessoas estão tendo diversos conflitos e a gente sente isso. Agora, alguns sintomas a gente vai apresentar, tipo dificuldade para dormir, você preocupar demais com um determinado assunto que antes não te incomodava. Então, aquele assunto que você acorda preocupada, dorme preocupada, a maior parte do tempo você está preocupada. Dificuldade de concentração, queda da produtividade. Então, poxa, no trabalho você tinha um costume de produzir uma determinada quantidade. Caiu o seu ritmo de produtividade.
certo? Então, são sintomas que acabam servindo como alerta, porque você mudou o seu comportamento. Você tinha um ritmo, agora, talvez por um excesso de preocupação, você está dormindo mal, você mudou todo o seu ritmo, isso aí precisa ser avaliado. Será que está saudável? Será que você está sabendo enfrentar a situação de uma forma saudável? Isso aí precisa ser avaliado dessa forma. O quanto aquilo está te interferindo. Com certeza. Isso é verdade. Aqui está o Eduardo Ribeiro. Pergunta: o que você acha daqueles remédios ditos naturais, como Tensart, maracujá, para melhorar a ansiedade e estresse? É uma opinião sua. Você acha que para mim, a pessoa não deveria se automedicar até com esses remédios? O que você acha sobre isso? Você que é um profissional da saúde, da área, e é a sua opinião. Eu não me medico para nada, nem a S sozinho eu tomo. O perigo da gente achar que esse tipo de substância vai causar algum benefício é a gente esquecer que existem métodos melhores para lidar com um problema. Porque se a pessoa está precisando tomar esse tipo de substância para se acalmar, será que não está na hora de procurar ajuda para receber uma ajuda mais especializada? Eu acho que o grande ponto é esse, sabe? Porque muitas vezes não vai ser remédio. Quando eu falei da psicoterapia, muitas vezes a psicoterapia te dá uma forma diferente de enxergar o mundo que te tira desse sentimento de ansiedade, entendeu? A ansiedade, ela vem muito de uma coisa que você não viveu ainda. Ela vem muito desse medo do futuro, né? E talvez muitas vezes quando você calibra isso na forma de você enxergar os problemas, isso melhora. Sem remédio. O mais interessante é isso, sem remédio. Sim, sim. O André Lobisomem tem uma pergunta aqui. Tenho uma irmã com autismo leve e quero incluir no esporte que pratica, mas quero evitar momentos de muito estresse, já que ela se torna violência. Como devo fazer ou como ele deve proceder perante a isso? Eu não entendi, foi a pergunta. André Lobisomem, a primeira em cima. A irmã dele tem um autismo leve. Uhum. E queria porque ele é treinador de basquete. E ele queria saber como podia um protocolo, como podia incluí-lo. Eu acho que ele deveria primeiro andar ao médico e ver o que está acontecendo para depois fazer uma coisa como essa. Eu acho que assim, o autismo, o fato dele entrar em contato, ele vai ter benefício. Momentos de estresse, eu acho que vai ser inevitável a pessoa não entrar em contato com outras pessoas, principalmente no esporte, e não ter estresse. Agora, como isso vai ser feito, vai ser individualizado. Eu acho que não tem, a grande questão é que não vai ter uma receita. Com um profissional que provavelmente ele já está acompanhando, eu acho que é esse dia a dia que vai fazer a diferença, né? Até que ponto a irmã dele consegue ir sem aquilo ser um sofrimento. Eu acho que isso aí vai ser no dia a dia mesmo. Não tem uma resposta pronta para isso. Tá? Uhum. Ele tem também uma outra pergunta. Minha mãe é leiga do assunto e quando dou uma opinião contrária, ela simplesmente descarta. O que fazer para ajudar? O que você pode dizer? Porque ela também é muito leiga perante o autismo. É uma coisa, o autismo ainda, infelizmente, muitas pessoas ainda não entendem, principalmente no núcleo familiar, sabe, Danilo? Eu trabalho com crianças e muitas vezes a criança, você pede até para ir num aconselhamento médico, os pais não aceitam, não querem entender e fica muito difícil até depois para a escola, para aquele profissional que está tentando ajudar a incluí-lo, inseri-lo no mundo. E depois aí fica aquele negócio, porque você está achando que o meu filho é louco? Eu já escutei isso numa aula de educação física com criança de 6, 7 anos de idade. A fala dele vai me fazer pegar um gancho com o que acontece com algumas pessoas em relação à pandemia. Por exemplo,
às vezes você negar um fato é um mecanismo de defesa que ele pode acontecer por dois motivos. Às vezes por desconhecimento mesmo, e aí uma maneira fácil de resolver é esclarecer para a pessoa, né? Às vezes por ela querer enxergar uma outra coisa. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da mãe dele. Às vezes, ela já leu sobre o autismo, sabe, né, já ouviu outras pessoas falarem sobre o autismo, mas talvez por medo, por algum outro motivo, ela negue. E o fato dela não aceitar é uma negação. É bem parecido com o que acontece com algumas pessoas em relação à pandemia. Às vezes elas têm tanto medo, é, elas veem o tempo inteiro notícias, mas aquele medo às vezes impedem delas acreditarem de fato, ou pelo menos aceitar que tem uma situação grave que ela pode ser afetada acontecendo. Você consegue fazer o paralelo que é bem parecido as situações? Sim, sim, eu entendi, é verdade. Sobre isso é verdade. Lê Tavares é um treinador de basquete também. Ele pergunta, é interessante essa pergunta que eu também pensei nisso. Você acha que equipes esportivas poderiam contratar o psiquiatra em vez do psicólogo? O que você acha? Não, eu acho que os dois profissionais estão habilitados para trabalharem com isso. Tanto o psicólogo, o psiquiatra, principalmente o psiquiatra que trabalhe com psicoterapia, né? Eu acho que o psiquiatra clínico ele acrescentaria menos nesse preparo do time do que o psicólogo. Mas o psiquiatra que trabalha com psicoterapia, principalmente as terapias em grupo, e o psicólogo estariam ambos preparados para trabalhar nessa função. Não vejo questão de privilegiar um ou outro, não. Ah, tá. Então, perante essa pandemia, quais são as dicas, ô Danilo, que você poderia dar aqui para o pessoal que está até entrando, nós estamos falando hoje sobre saúde mental, principalmente nesse período, o que você, para as pessoas tentarem, sei que é difícil, mas amenizar o estresse diário de ficar em casa, mesmo aqueles que vão trabalhar, porque tenho conversado com pessoas que trabalham em supermercado, que estão com essa flexibilização que está vindo, o grande medo e pavor delas é a questão da falta de respeito do próximo que não usa máscara, não cumpriu as normas, e fora aquela paranoia de tipo assim, meu Deus, será que eu vou pegar o vírus? Então, quer dizer, quem está em casa hoje está sofrendo porque está em casa, e aqueles que estão saindo, que têm que trabalhar, também estão sofrendo, como vocês que estão na linha de frente também, que tem muito médico que imagino como que deve estar o psicológico, o mental de ver tanto sofrimento de tanta coisa nesse momento, né? Então, aproveitando, eu preparei um material a respeito das dicas de saúde mental, principalmente agora, como você lidar com isso, né? Aquele material, se você puder fixar ele nos comentários, a pessoa pode abrir o link e vai abrir direto um link com essas dicas, certo? Mas vamos conversar sobre isso também. Está no comentários e também está no título da live. Eu deixei também no título da live. E está aqui no comentário. Então ok. Então é só você clicar nesse link, você vai direto, depois da live você pode ler com calma e tudo aí. Eu acho que vai ajudar e passe para mais pessoas que achar necessário. Mas você falou um tema interessante, né? Sobre o profissional da saúde, ele vive um drama duplo, que é o drama pessoal que todo mundo vive, que é o drama de se adoecer, de precisar passar por tudo isso que a gente vem vendo aí na mídia, no dia a dia, conversando com as pessoas, mas ele tem um drama que vai além disso. Agora, com a residência, a gente começou um projeto no hospital de campanha aqui do AMB, né, aqui em São Paulo. E o projeto é destinado especificamente para os profissionais da saúde, que a gente faz a parte de saúde mental dos profissionais da saúde lá. Então pega enfermeiro, médico, fisioterapeuta,
já participou também psicólogo, escriturário, todo o pessoal envolvido participa. E uma fala muito frequente deles é o seguinte: ah, preciso trabalhar, né? Não surge aquela coisa de herói. Isso aí, as pessoas trabalham porque elas precisam trabalhar. Escolheram a área da saúde porque gostam de lidar com saúde, né? Mas, hora nenhuma tem essa questão de herói. Mas tem um peso no sentido de as pessoas, ao mesmo tempo de vê-las, algumas pessoas vê-las como herói, outras vê-las como vilã. Ah, o herói está lá no hospital trabalhando, na visão das pessoas. Só que esse mesmo que é o herói, na hora que ele está dentro do metrô, dentro do ônibus, as pessoas não querem chegar perto. Nessa hora ele é o vilão. Claro que essas figuras que eu construí, elas são metafóricas, mas o que eles trazem de fala muito particular é: olha, eu já peguei o metrô vestido de branco e me senti coagida, me senti, de certa forma, evitado. Já teve colegas que tiveram relatos assim, de chegar próximo à agressão para não entrar no metrô com medo de trazer o vírus. Então, é um drama Sim. muito particular que eles vivem que causa muito sofrimento para eles, né? Ah, e aí vamos lá, por exemplo, as dicas. Eu acho que ficar em casa é muito bom, mas ser obrigado a ficar em casa é ruim. E eu acho que nessa hora, a melhor coisa para a gente fazer é criar rotina para a gente, né? Criar rotina para você, para sua família, para a coisa não ficar tão monótona. Ah, Hoje está comum a questão do home office. Eu acho que ele pode ser tanto bom quanto ruim, porque se você não delimitar horários, você não criar sua rotina, você trabalha 24 horas. Você não tem hora para desligar. Então é 10 horas da noite respondendo e-mail, enfim, já acorda. Digamos que você acorda às 6, mas o trabalho começa às 8, mas às 6 horas você já está na internet respondendo alguma coisa. E você perde o tempo, é como se você estivesse trabalhando 24 horas. Isso é péssimo, né? Isso satura, isso cansa. É... Pro lado profissional, você já ouviu falar da síndrome de burnout? Burnout? Você já ouviu falar? Sim, já ouvi falar no burnout. Sim, porque burnout é o que mais. Overreaching em burnout. O que acontece muito com os atletas, né? Se não tem uma Também, exatamente. rotina, excesso de treino, muita cobrança e não souber usar o lado mental dele, entender que certas coisas ele tem que dar um basta. Mesma coisa o que está acontecendo hoje. Exatamente. Então, assim, durante a pandemia, o profissional da saúde é o que está mais exposto em relação a isso. Mas não só ele. Você pega essa pessoa que eu falei que está no home office em casa. Apesar de estar em casa, ele pode estar exposto a esse tipo de situação se não tomar as medidas preventivas. Uma delas, a principal, é limitar o horário de trabalho e lazer, né? Aí você pensa, uma família que tem 2, 3 filhos, os filhos agora estão o tempo inteiro em casa e o pai ou a mãe que tem que dividir o tempo entre o home office deles e, e ao mesmo tempo entre ensinar as lições de escola para os filhos. Para a criança isso não é fácil também ficar ali em casa o tempo inteiro. Poxa, eu falo por mim, né? Já tem um tempinho aí digamos, de bunda na cadeira, de escola, já tem um tempinho. Mas até hoje, o fato de só assistir aula online, eu já me canso. Eu gosto da aula presencial. Você imagina um adolescente, você imagina uma criança. Então, Ah, isso não aí tudo vai aguenta. saturando. E uma família, isso aí muda a rotina da família. Então, o primeiro passo é a questão da rotina, né? Você criar rotina. Eu acho que a segunda coisa que a gente tem que pensar e aí vai entrar aí numa área mais sua do que minha, é a saúde física, uma atividade física. Uhum. Isso aí, ela. O corpo não é desligado da mente.
Saúde física significa saúde mental. Então, fazer atividade física ajuda isso. Agora eu vou te falar, viu, Alessandra? Eu particularmente tive muita dificuldade em fazer atividade em casa. Eu não consegui me adaptar a isso. Você tem alguma dica para a gente conseguir? Porque, de verdade, eu não consegui. Bom, eu posso dar minhas dicas porque eu estou dando aula online até para criança e adolescente, sabe? Porque necessitam, já era do basquete, mesmo que não era, mães me procuraram por causa do sedentarismo e questão de equilíbrio, que tem uns que tem que ser seguidos sempre, né? E obesidade e tudo isso. Eu falo que é como você disse, da rotina. Você começa com 10 minutos. Eu sei que é difícil, até para mim, que treinei a vida inteira, estar fechada no apartamento e treinar, foi difícil até a adaptação, mas você começa, tipo, sentar, levantar da cadeira, tipo, se mover no lugar, mover a articulação, já um simples alongamento, aí você vai vendo, porque seu corpo vai pedindo gradativamente, até como eu falo para os alunos que estão entrando agora online, que me procuram, nós não começamos no primeiro dia 1 hora, nós temos que, porque é um modo diferente de você fazer atividade física. Então, tudo é muito novo e muitas vezes não tem o espaço e não tem interação de outras pessoas. Quando você vai na academia, tem a música, tem tudo. Quem faz academia, né? Mesmo quem joga basquete, você tem o aro, você tem a cesta, você tem a convivência com os outros, é contato, que não vai voltar tão cedo, o contato, né? No basquete ainda não vai ser liberado, falo, não tem protocolos, só na Espanha que teve agora esse final de semana que começou a final do Campeonato Espanhol da Liga ACB, é uma outra coisa, mas eles estavam confinados, tem tudo isso, é um outro mundo, mas você começando gradativamente, de 10 minutos, aí você passa para 20 minutos, aí você vai passando, até mãe de um aluno meu falou assim, eu estou muito sedentária, não saio de casa, eu vou começar, e vai sentindo a diferença, não é tudo de uma vez, e adaptando aquilo que você gosta de fazer também, porque não adianta nada, você vai lá, vamos supor, você entra no Gympass ou em algum outro aplicativo. Tem uma aula que você nunca se identificou. Fica difícil você pegar aquela aula, porque você vai fazer uma aula de zumba se você não gosta de zumba. Você tem que começar aos poucos, identificando com aquilo que você gosta. E com o tempo vai passando, entendeu? O seu corpo vai pedindo mais, vai pedindo mais, vai pedindo mais. Comigo aconteceu a mesma coisa. Hoje, no começo eu estava também já fazendo todo dia, mas teve um momento da pandemia que eu também tive minha irmã na Europa, que eu tive que acompanhar na Itália, na situação crítica, que ainda mais em Bérgamo, então com filho, sozinha. Aí eu dei uma parada e agora, tipo, eu comecei. Todo dia tem que fazer um pouquinho, nem que for 25 minutos. Entendeu? Também porque o tamanho, a musculatura, não é nem tanto porque eu estou jogando. É por questão de saúde pública mesmo. Então é qualidade de vida. Isso ajuda a passar o tempo, ajuda também você a ter disciplina, pôr as crianças em disciplina. Tem uma aluna que um dia, quando eu vi, eu fiquei emocionada, era só ela. Quando nós vimos a sala, estava com ela, os filhos, o marido, entendeu? Então é aos poucos. É difícil, A minha dificuldade era que os esportes que eu gosto são os aeróbicos, correr. Eu estava correndo antes de entrar na quarentena. E aí, readaptar isso para fazer dentro de casa, eu tive dificuldade, né? Um outro tema para cuidar da saúde física é a alimentação. O ano passado eu fiz um acompanhamento com um nutricionista e cheguei a perder por 12 quilos que eu perdi. E assim, processo de reeducação mesmo, aquilo estava se mantendo. No final do ano, acabei comemorações no final do ano, você acaba ganhando um pouco, mas depois voltei ao normal, que era. Agora na quarentena eu comecei, quando entrou na quarentena, fiquei mais em casa, comecei a ganhar peso novamente. Aí foi a hora de opa, peraí, eu acho que tem que voltar como estava. E assim, estou conseguindo manter, né? Mas é muito fácil. É uma dica que, assim, é muito fácil falar, cuide da alimentação. Mas eu sinto na pele a dificuldade disso, né? Você tá o tempo todo em casa, pô, as diversões que você tinha, você não tem mais, a diversão vira comida. Mas é a hora da gente estar ciente disso e falar, não, pera,
eu acho que dá para fazer outra coisa, vamos, ou então pelo menos mudar o ritmo de alimentação para não cair nisso e virar uma bola de neve, né? Com certeza, isso é verdade, porque um professor meu de saúde pública, aqui também de fisiologia do exercício, notou, não sei se você viu dados, que aqui no Brasil o que está afetando, fora o mental, nessa quarentena, né, é a obesidade. Então, pessoal, produtos Uhum. processados é legal. Tenta comer uma vez por semana. Tenta. Tipo, começa com um dia, ó. Esse dia eu vou cozinhar, vou fazer uma receita diferente, vou fazer alguma coisa diferente. Legal comer iFood, tudo isso, mas nós temos que tentar pelo menos 1 ou 2 dias da semana. Ó, eu vou comer, vou fazer alguma coisa diferente em casa. E com o tempo você vai acostumando também. Vai Exatamente, acostumando. Isso exatamente. é rotina. E depois também continuar com essa rotina. É uma coisa que eu falo. Eu quando eu estou fora de casa, quando eu estou trabalhando, eu pego mais peso do que dentro de casa. Eu gosto de cozinhar. Quando eu estou fora, eu como muita porcaria. Porque, infelizmente, não tem muita fruta. Quando você vai ver, tem a coxinha Uhum. mais fácil do que uma maçã, Sim, né? Infelizmente, ainda mais que nós somos um clima que tem fruta, tem legumes a todo tempo. E, infelizmente, nós temos esse grande problema, principalmente em São Paulo, em cidades grandes. Mas é tentar conscientizar. Eu tenho uma meta com o meu amigo, que nós falamos, nós chegamos a foco mesmo. Nós entramos bem, nós vamos sair melhores. Então é questão de estar perfeito. focado, não é Exatamente. questão de dedicação e até de educação mesmo para mostrar que você tem a resiliência e a paciência. É isso que nós temos que também pensar dessa quarentena, sabe, Danilo? Eu acho que é bem Exatamente. isso. Não é ser Caxias. Lógico que um dia você quer comer uma pizza, você vai pedir um McDonald's, você vai fazer alguma coisa diferente. Lógico que você vai. Mas ter um pouco de rotina e de foco naquilo e dedicação naquilo que você quer, até vai melhorar, porque quando você sair até para adaptação, quando voltar a trabalhar, porque não vai ser fácil, o mundo modificou muito, não é verdade, Danilo? E nós Com temos certeza. que ter consciência que não vai ser como nós saímos. Eu não vou dar treino para 30 crianças de uma vez, não Uhum. vou estar na aglomeração de uma vez, como você também não, e não vou poder fazer séries de coisas que nem esse final de semana já teve lugares na Europa que foi fechado que uma pessoa infectou já 5 e tiveram que pôr 300 em quarentena. Então nós temos que tomar até cuidado com essa flexibilização, não é? Com toda O certeza. Eu acho que mental você falou, nesse. acho que você falou uma palavra aí super importante, a resiliência, porque é ela que define como a gente vai enfrentar os problemas. O que é a resiliência? A capacidade da gente se modificar, nos modificarmos diante de um problema. É como se a resiliência fosse uma proteção para alguns transtornos mentais. A resiliência é mais ou menos aquela vara de bambu que emborca, mas não quebra. Né? Uhum. Fazendo uma comparação assim, a pessoa enfrenta um determinado problema, quanto mais rígida ela é, mais fator de risco ela tem para desenvolver alguns transtornos mentais, entre eles ansiedade e depressão, que é o carro-chefe aí. Mas uma outra coisa interessante é que a resiliência ela pode ser ensinada e aprendida. E aí a gente Uhum. entra num outro ponto das dicas, que é a saúde emocional. E uma delas é faça terapia, pessoal. Faça terapia. Terapia não é só para quem tá doente, não é só para quem tem transtorno mental. A terapia é para te ensinar a lidar com os problemas. Porque a dificuldade de um problema atual, lá na frente, ele pode se tornar uma doença. Sim, Então, né? Mas agora, no momento que o problema surge, você pode modificar a forma de lidar com ele. E daqui a pouco você tira aquilo ali de letra. Quem faz isso de forma muito bem feita é a terapia. Então, assim, eu acho que a principal dica de como lidar com a saúde emocional, procure terapia. Agora, nesse período de quarentena, muitos profissionais estão fazendo online. Né? A minha terapeuta mesmo é online. Então, eu comecei a terapia agora no período da quarentena, reuniões semanais e tudo online.
E assim, tá me fazendo um bem danado. É uma coisa que não só como profissional eu recomendo, mas como assim, como o benefício pessoal que eu tô tendo, acho que vale muito a pena. O Ah, Alexandre Arena aqui falou que é um investimento para a saúde. A Luciana, a última perguntinha para nós terminarmos. A Luciana pergunta: o que você faz nas horas vagas? Que não são muitas, porque você está aí no pilotão de frente, né? não, mas acaba tendo bastante hora vaga, porque assim, com isso é mais particular meu. Com a residência, eu reduzi a minha carga horária de que eu trabalho em UTI. Eu trabalho aqui no Hospital de Caieiras, aqui em São Paulo, na UTI de lá, no Hospital das Clínicas de Caieiras. Mas assim, eu reduzi bastante o meu trabalho já para me dedicar mais à residência. Com a pandemia, eu acabei. O nosso cronograma da residência acabou modificando. Então não está aquela carga horária cheia, que a carga horária cheia é 60 horas semanais. Então acaba que está um pouco menor. Então tá sobrando tempo vago para descansar, inclusive para preparar a live. Enfim, tá sobrando tempo vago. Que tá. Digamos que eu não estou me sentindo sobrecarregado nesse período. Tá super tranquilo. Ah, que bom. Então, Danilo, ótimas suas dicas. Tem pessoas aqui que até gostou muito, falando, eu me perdi nessa quarentena, temos que me redirecionar. É por isso que eu fico muito agradecida das suas palavras, dos seus esclarecimentos aqui. E eu gostaria que toda live de quarentena que começou por causa de um exercício de pilates, para você ver, olha, e vem informando o pessoal aqui, e fico muito agradecida a todos que estão aqui, que seguiram, que perguntaram, que interagiram, e mesmo aqueles que vão assistir depois. Uma mensagem de quarentena sua, qual é a sua reflexão, o que você pode deixar para todos os seguidores que estão na live e aqueles que irão assistir mais tarde. Certo, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é não se cobre tanto. É um período que a gente já tem diversas cobranças sociais e você se cobrar demais nesse momento vai ser mais um fator para você sofrer. Então não se cobre. Por mais que a gente falasse aqui de rotina, de cuidar da alimentação, é o que a Alessandra falou. Não se cobre, se dê a liberdade, às vezes, de sair fora dessa rotina alimentando da forma que te dá prazer, certo? Estou à disposição nas redes sociais, no meu e-mail, para qualquer dúvida, pode enviar mensagem, tá bom? E qualquer dúvida que Danilo, tenha então, ficado na por live, favor, eu já deixa surgindo. suas redes sociais e o seu e-mail, porque as pessoas estão aqui e gostariam e querem entrar em contato também, quem precisar. Por favor, já pode deixar. Já vou deixar escrito aqui agora. Esse é o Instagram e o e-mail. E o e-mail é esse. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato, certo? E estou à disposição. Olha, muito obrigado. Nós agradecemos, que foi top mesmo. Obrigada. Faltava essas dicas de saúde mental, de quebrar esse paradigma, né? Porque falar com psiquiatra não são todos que aceitam, te digo também. Exatamente. E as pessoas também aqui no Brasil ainda tem um pouquinho dessa resistência, mas nós somos seres humanos e nós precisamos de tudo. E ninguém é igual e nós temos que falar todos os assuntos. Obrigados, foram muito esclarecedores. Obrigado a todos os seguidores. E até mais. Obrigada, Danilo. E tudo de bom para Mas, você e muito para todo mundo. obrigado. Pessoal, Obrigado. Valeu aí pela presença a flexibilização. todos. Flexibilização não é sair, tomar mais cuidado agora, cuidem da vida,
se cuidem, tomem cuidado, porque agora que o negócio vai começar a ficar feio. Então, ó, máscara, aglomeração não, restaurante em São Paulo está abrindo bares, não é para não ir, mas tomar cuidado, por favor. Se você gosta de você e dos seus entes queridos, de pessoas que estão ao redor de você, tomem esse cuidado. Não é verdade, doutor? Por favor, deixe essa mensagem para nós. Falou tudo, Alessandra. Eu acho que a gente está no momento agora em que o bom senso ele é mais do que bem-vindo, né? A flexibilização não significa fim da pandemia. E só mais um recado, o fim da pandemia não vai significar o fim desses cuidados em relação à saúde mental. A saúde mental ela vai para o lado social. A pandemia vai acabar e os problemas sociais, frutos dela, vão continuar. Então, atenção a tudo isso que a gente falou, porque mesmo depois que o vírus sumir, a semente desses problemas que podem causar sofrimento mental vão estar aí. Tá ok? Ok. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Danilo. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até.